Olá, pessoal. Mais um Elas Podem. Não é que eles deixaram eu ser entrevistadora mesmo, o pessoal do Magalu? O que é esse programa? Esse programa é o seguinte, a gente vai trazer pessoas que inspiram a gente, para mostrar que elas podem. Primeiro a gente trouxe a Tamara Kling, que foi um sucesso. E hoje a gente está trazendo uma pessoa muito querida. Como é que foi isso? Eu resolvi, me pediram para fazer uma live com uma baianinha lá da Bahia. E quando eu fiz, eu fiquei encantada com essa pessoa. E ela está aqui no vídeo já, é a Amanda Brito. Olá, Amanda, tudo bem com você? Nos encontramos agora através do Magalu, hein, Amanda? Pois é, muito boa tarde, Luísa. Eu estou extremamente feliz de participar dessa série incrível. Parabéns pelo trabalho. Enfim, muito feliz. O vídeo ficou lindo. E que bom poder contar um pouco da minha história e inspirar outras mulheres a ocuparem esses espaços que ainda são tão negados às mulheres com deficiência. Então, Amanda, ela tem uma deficiência desde que ela nasceu. E a luta dela é um dia após outro, um ano após outro, e não é que é uma vencedora, mas ela que vai contar pra gente isso. Então, assim, é muito importante a gente saber que nós podemos desde que a gente quer, né, Amanda? Você sempre quis vencer na vida, independente da sua deficiência, você era uma pessoa que queria vencer. Conta o seu querer primeiro para mim um pouquinho. Antes de responder sua pergunta, eu quero lhe agradecer pelo convite mais uma vez, parabenizar por realizar esse trabalho tão incrível, tão importante, por reacender a nossa esperança primeiro pelo país, mas não esperança passiva, essa esperança ativa do verbo esperançar. Eu estou muito feliz de poder estar com você aqui hoje, Luísa. Não poderia começar de outra forma, senão lhe agradecendo e lhe parabenizando por esse trabalho incrível, por abrir portas para mulheres com deficiência, né? Pela sua luta pelos direitos das mulheres e porque a sua luta inclui as mulheres com deficiência. Muita gente pode estar me ouvindo e pensando, mas claro, o direito das mulheres inclui as mulheres com deficiência. Mas quando a gente tem uma deficiência, a gente sabe que na prática a teoria é diferente. Então, muito obrigada por abrir espaços para as mulheres com deficiência, não só para a Amanda, mas para as mulheres que são historicamente invisibilizadas no nosso país. Então, parabéns pelo trabalho, muito obrigada. E respondendo a sua pergunta, com certeza, sempre fiquei muito inquieta em ocupar esses espaços e desafiar o lugar que eventualmente já foi criado para as pessoas com deficiência. Nós sabemos que ainda há um caminho muito grande pela frente, mas poder contribuir para que a gente transforme o nosso país, reduza essa desigualdade social que afeta as pessoas com deficiência e contribua para a construção de um mercado de trabalho mais diverso e inclusivo, tem sido o meu propósito, mas não estou sozinha, né? Eu tenho a honra de compartilhar essa jornada com muitas mulheres incríveis, minha mãe, a minha avó, a minha irmã, enfim, todas as mulheres profissionais da educação que sempre acreditaram no meu potencial, que sempre desafiaram esse diagnóstico. E aí, para quem não assistiu ao episódio ainda, eu nasci com a doença rara, como a Luísa falou. Eu fui a primeira pessoa na família a nascer com uma deficiência. A deficiência conhecida como osteogênese imperfeita ou ossos de vidro. Amanda, fala só um pouquinho mais devagar para o pessoal entender a sua deficiência. Gente, presta atenção que a deficiência dela é muito maior do que a gente pode pensar. Essa cara linda, essa voz maravilhosa, essa alegria, esconde coisas que ela teve que vencer muito. Fala só um pouquinho mais devagar o nome da sua deficiência e explica um pouquinho para o pessoal. Eu já tive com ela fala isso com a maior naturalidade da vida, porque ela quer mostrar. Então, explica um pouquinho mais devagar, Amanda, o que você tem, explica o que aconteceu desde a hora que você nasceu. Presta atenção, gente, não é nada lamentável, a gente não quer trazer o lamento, mas quer trazer a garra dessa menina, que eu fiquei fã dela. Então, vamos lá, explica direitinho. Vamos lá, Luísa. Eu nasci com devagarzinho um pouquinho. Mais devagarzinho um pouquinho. Só para a gente entender. Vamos lá. Tô acelerado, tá vendo, né? É emoção de estar ao lado de uma mulher tão incrível quanto você. Mas vamos lá. O nome da deficiência que eu nasci, na verdade, uma doença rara,
e a doença gerou a deficiência. É osteogênese imperfeita, popularmente conhecida como ossos de vidro. E qual uma das principais características da doença? É a fragilidade óssea. Então, eu tive uma série de fraturas desde o meu nascimento até o início da adolescência, e as fraturas acabaram ocasionando um impacto no meu desenvolvimento. Então, hoje eu tenho uma baixa estatura, né? Eu uso cadeira de rodas para me locomover. E quando eu nasci, os médicos disseram para minha família que a minha expectativa de vida era de 2 meses. Hoje eu estou com 34 anos e para minha mãe, que era uma dona de casa naquele momento, sem dúvidas, morando no interior da Bahia, com pouco acesso à informação, foi um diagnóstico, né, assustador, mas ela sempre desafiou. E isso é um amor de mãe, com certeza supera muitas coisas. E minha mãe sempre apostou muito em mim. Não só minha mãe, como toda a minha família, né, os meus avós. Ela é mãe de mais 2 filhos, eu tenho 2 irmãos que não têm a deficiência. E essa rede de apoio, Luísa, foi fundamental para que a gente vencesse essa difícil previsão. Vamos parar um pouquinho aqui, Amanda, e vamos, porque eu conheço um pouquinho a história da Amanda, vou ajudando ela aqui. Quando ela nasceu, que a gente chama ossos de vidro, que não desenvolve e quebra muito fácil, os médicos perceberam que dificilmente ela ia sobreviver, porque ela tinha muito problema, vivia quebrando desde que nasceu. Só que teve uma pessoa, que é a mãe dela, que foi além de tudo, com muita fé, ela acreditou que a Amanda era capaz. E isso nunca nunca ela deixou de acreditar, né, Amanda? Então, assim, essa crença e a luta dela, porque não é fácil você ter uma filha que não desenvolve as pernas porque quebra as pernas, que não consegue desenvolver porque os médicos falam que não vai dar. Então, o primeiro fato foi a sua mãe acreditar que mesmo com esse diagnóstico, você seria capaz de sobreviver. É isso, Amanda? Exatamente, Luísa. Essa luta da minha mãe para que eu conseguisse primeiro sobreviver, efetivamente, vencer esse momento que foi tão desafiador, que foi a infância, poder cuidar de mim e ocupar esses espaços que ainda eram tão difíceis para serem ocupados por mães de crianças com deficiência, foi fundamental, Luísa. Porque a gente percebe que a família efetivamente tem um papel muito importante nesse processo de desenvolvimento de autoestima das crianças com deficiência. Porque muitas vezes ainda é natural que as mães com deficiência acabem criando uma proteção excessiva ou que acabem, de fato, acreditando que aquela criança ela não pode ir para a escola ou que aquela criança ela não pode se desenvolver. Então, essa batalha e esse compromisso que a minha mãe assumiu foi muito importante. Como eu falei, né? Quando você era criança, assim, até 5, 6 anos, o que foi que mais te marcou? Tanto para te deixar chateada assim, e depois o que te animou e que te fez essa pessoa tão feliz como você é hoje, com todo esse problema que você tem? Você lembra algum fato assim que te ajudou? Me sentir amada na escola foi muito importante. Hoje a gente discute muito sobre a inclusão das crianças com deficiência e eu sempre fui muito bem acolhida na escola. Apesar da gente não ter uma acessibilidade arquitetônica que garantisse a minha autonomia, ou seja, não tínhamos rampa na escola, elevador, mas eu sempre fui cercada de muitos professores e professoras que sempre acreditaram muito em mim. Então, esse acolhimento na escola me marcou muito, Luísa, porque contribuiu para que eu desenvolvesse a minha autoestima, a minha autonomia, contribuiu para que eu, de fato, acreditasse que eu tinha direito, sim, a ter uma vida digna, a ter um trabalho decente, a ocupar um espaço na sociedade. E isso foi construído lá na escola. As crianças gostavam muito de interagir comigo, né? Nós adaptávamos ali as brincadeiras, apesar da fragilidade óssea, como você falou, que gerava muitas fraturas. Então, nós perdemos a conta de quantas fraturas eu tive durante a infância. E fiz 8 cirurgias para correção dos membros inferiores, né, das pernas, mas esse acolhimento e esse amor e essa aposta também dos professores e professoras de que eu podia sim ter uma vida digna, não só podia como eu devia. Então, a educação foi fundamental para que eu, de fato, conseguisse me preparar e romper esse ciclo de invisibilidade que, infelizmente, ainda afeta tantas pessoas com deficiência.
Afeta a mulher, muitas vezes, e a mulher com deficiência, ou o homem com deficiência é pior. E aí você foi crescendo, foi tendo acesso à escola, foi estudando, minha gente. Ela é uma grande estudiosa e passou em 5 concursos públicos. Conta primeiro, não está dando para ver, você tem 1 metro e quanto? 1,05 de altura. Ela tem 1,05 m, gente. Vamos fazer assim. Depois, se der, você até mostra que a Amanda é super bem realizada. Ela usa roupa bonita, ela gosta de roupa colorida. Ela é uma pessoa que se acha cada dia mais linda, né, Amanda? Eu falo que eu também tenho uma autoestima que me ajuda muito a levar eu para frente, né? Eu sou super vaidosa, gosto de me vestir, de me arrumar. Isso chama muita atenção das pessoas, né? Porque muitas vezes também a gente acaba associando a pessoa com deficiência àquela posição, né? De infantilizar muitas vezes, né? De não ver uma mulher de fato. Muitas vezes de ver uma pessoa que acaba sendo infantilizada. Então, eu gosto sim muito de me vestir, de me arrumar. Amo vermelho, meu batom. Eu também. Ontem eu fiz uma maquiagem, que eu fui numa festa aí, me puseram aquela coisa bem cor da pele que usa. De repente eu cheguei em casa, estava eu de vermelho já. Então combinamos, Luísa, porque eu gosto muito do vermelho. E como você falou, né? Passei em 5 concursos, mas antes disso, naturalmente, eu acabei enfrentando muitos desafios para construir uma carreira que tivesse propósito para mim, que fizesse sentido. E lá no começo da minha carreira, Luísa, eu fui reprovada em todos os processos seletivos que eu passei. Eu estava em um dos melhores cursos de administração da Bahia, eu tinha um excelente desempenho acadêmico, e eu lembro que eu participei de um desses processos seletivos, era para trabalhar em um banco. E eu fui até a etapa final do processo seletivo, fiquei super feliz. E à noite eu fui para a faculdade e encontrei um amigo. E o amigo falou, Amanda, eu participei do processo seletivo, mas era outra turma, eram 2 turmas diferentes. E eu vi os gestores comentando que eles tinham gostado muito de uma candidata com deficiência, mas que pena que eles não poderiam contratar porque as agências não eram acessíveis. E ele perguntou, e eu pensei, será que é a Amanda? E eu falei, caramba, era eu. E eu estava super feliz, porque eu sabia que eu tinha ido muito bem, né? Estava na expectativa de ser contratada. E foi ali naquele momento que a minha ficha caiu e eu entendi que eu precisava mudar minha estratégia se eu quisesse realmente exercer minha profissão. Então, eu comecei a estudar para concursos e fui aprovada em 5 concursos. Olha, vamos tirar uma lição também daí, né? Ela viu, ao invés dela ficar vitimada e falar, tá vendo, onde se viu, ninguém quer saber de mim, onde se viu, e eu passo, mas chego na hora, não me passam. Ela falou, é o que eu sempre aprendi, Amanda, minha mãe falava, traça nova estratégia, você tem que ter solução. Então, assim, ela foi buscar outra solução, porque a Amanda tinha tudo para ser vítima do mundo, da vida, né? E ela falou, não, se eu não estou conseguindo, se eu vou bem, chega numa hora eu não passo, então eu tenho que buscar. E qual foi a outra solução sua, Amanda? Desculpa, Luísa, você pode repetir, por favor? Qual foi a outra solução sua, já que você chegava na hora H e não passava, e você ia até um ponto e não passava, você resolveu buscar, é o concurso público que você buscou, é isso? Exatamente. Eu queria muito trabalhar na iniciativa privada, eu estava cursando o curso de administração e o meu desejo, o meu foco era ingressar na iniciativa privada. Mas fui recebendo tantos nãos e eu falei, caramba, percebi, a minha deficiência chega antes de mim, a minha deficiência praticamente anula as minhas competências técnicas, as minhas competências comportamentais. Então, o que eu posso fazer para transformar isso? E comecei a estudar para concursos, mas não era para todos os concursos, eu tinha um foco muito específico, eu ainda queria trabalhar em empresas, então comecei a estudar para empresas públicas e de economia mista. Então, tinha um foco também, não foi simplesmente mudar a estratégia, foi uma mudança de estratégia com um foco. E ainda alinhado ao que eu desejava, que era, de fato, ingressar em alguma empresa. Então, passei por 3 organizações durante esses últimos 10 anos antes de empreender. Legal, gente, olha que coisa mais legal. Ô, Amanda, e depois você resolveu montar um instituto seu. Aí você trabalhou na empresa pública. Você chegou depois de ir para a privada? Na empresa privada ou não?
Eu não cheguei a ingressar em nenhuma empresa privada. A última empresa que eu trabalhei foi a Petrobras Distribuidora, que era uma empresa de economia mista. E aí, na BR, eu morei no Rio os últimos anos, então tive a oportunidade de atuar com a educação corporativa, coordenei grupos de trabalho com foco em equidade em algumas dessas empresas, e poder construir esse repertório foi muito importante, Luísa, para que eu pudesse entender o meu papel também em apoiar as organizações nesse processo de transformação, de entender a diversidade não como cumprimento de uma questão legal, mas como um fator estratégico para a inovação. Então, há um pouco mais de um ano, eu decidi iniciar a transição de carreira, aderi ao programa de demissão voluntária da BR, para me dedicar aí à estruturação do Instituto. Na mesa a gente vai voltar a falar um pouquinho do Instituto, o que você faz. Eu não sei se você sabe, Amanda, eu passei a entender cota quando saiu cota para deficientes, e eu quero discutir um pouquinho isso com você. Eu sempre me achei, Amanda, e pessoal que está nos assistindo, muito voltada para RH, eu nunca tive departamento pessoal, desde pequeno eu falava, não, pessoas é tudo, eu sempre tive uma vocação para investir em pessoas. E quando saiu cota, eu falei para deficientes, era uma coisa que eu nunca tinha olhado. E aí eu vi o valor da cota. Se eu me achava a mestre do RH em empresas, como é que eu nunca tinha visto? Aí eu comecei a estudar cota. E para mim, cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Eu já sofri muito, inclusive com mulheres, quando eu defendia 12, 13 anos cota. Mas é meritocracia, meritocracia. Para mim, meritocracia é quando tem oportunidades iguais. E eu queria saber um pouquinho o que você acha de cota. Hoje, o cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. E foi através de cota para deficiente que eu comecei a estudar cota e passei a ser defensora de cota. Já apanhei, confesso, muito no começo. As próprias mulheres falavam, meritocracia, tudo bem, quando me dá oportunidade para ter meritocracia. O que você acha disso, Amanda? Quero muito viver num mundo, Luísa, e se eu não tiver a oportunidade de viver, que as próximas gerações que venham depois de mim vivam num mundo em que a gente não precise das cotas. Mas no contexto desigual que a gente vive no nosso país, as cotas, como você falou, né, são uma estratégia transitória para que a gente reduza essa desigualdade. Importante o pessoal entender isso, né, Amanda? É um processo transitório, mas se não tiver, leva muito mais tempo, você concorda? Com certeza, Luísa. E aqui eu posso trazer até um exemplo pessoal que aconteceu recentemente comigo, quando eu pedi demissão, aderi ao programa de demissão voluntária da BR, eu fui convidada para participar de um processo seletivo. Perceba que eu não estou mais falando da Amanda lá do começo da carreira, que também não tinha a experiência ainda. Eu já estou falando da Amanda que já atuou há mais de 10 anos, enfim, que já tinha um amplo repertório. E eu fui convidada para participar de um processo seletivo em uma multinacional que se posiciona fortemente como marca empregadora de pessoas com deficiência. E eu fui aprovada, né? No começo eu falei, caramba, eu vou me dedicar ao instituto, mas topei, fui participar do processo seletivo deles. E eu participei, Luísa, de todas as etapas. Fiz entrevistas com os mais diversos executivos e fui aprovada em todas as etapas. Não era para atuar na sede deles, eles tinham conquistado um cliente e eu deveria atuar coordenando o RH desse cliente. E quando a gente chegou na última etapa, Luísa, para saber quais eram as adequações que eu precisava, eles se deram conta de que a sede da empresa, do cliente deles, não era acessível, que, portanto, eles não podiam me contratar. Então, vejam como a gente ainda restringe as oportunidades às pessoas com deficiência e como a gente ainda contrata pela deficiência, a gente ainda não contrata pelo perfil. Então, esse é o reflexo, eu trouxe aqui um exemplo pessoal, mas infelizmente ainda é o reflexo da realidade de milhões de pessoas com deficiência no Brasil. E a cota está aqui para ajudar a gente a transformar essa realidade. Então, sem dúvida, é uma estratégia que é muito importante para que a gente consiga, de fato, avançar na inclusão de pessoas com deficiência. Se fosse para você dar uma opinião para as empresas, vamos falar de acessibilidade. O que você acha que não tem, que tem que ter? Vamos priorizar 4, 5 coisas que você não passou porque aquela empresa não tinha. Hoje, com o ISG, as pessoas têm que ter
Então, vamos orientar. Me cita 4, 5 coisas para quem está nos assistindo, seja pequena ou grande, porque esses dias eu fui ajudar uma pessoa num bairro da minha cidade a montar um pequeno negócio, mas num bairro bem distante, em umas casas populares, e não passou na prefeitura, na primeira mão, porque tem que ter um banheiro de deficiente. Eu fiquei muito feliz com isso, né? Puxa, numa cidade do interior de São Paulo, num bairro bem simples, eu estava ajudando filha de uma pessoa que trabalha conosco, ela faz bolo, essas coisas, a pegar a casa dela embaixo e colocar isso, uma casa popular. E quando chegou na prefeitura, falou para o arquiteto, se não tiver um banheiro de deficiente, não passe. E olha que era um bairro bem pobre, assim, um bairro que eu quero dizer assim, de casas populares que estão sendo loteadas. Eu fiquei feliz com isso e nós até estamos refazendo o projeto, porque eu nem sabia que eles tinham posto esse projeto. O que você acha que precisa, não importa o tamanho do negócio que a gente está fazendo, além do banheiro de deficiente? Então, o mais importante do que a acessibilidade arquitetônica, que garante a existência da rampa, do elevador, do banheiro acessível, é a acessibilidade atitudinal. Ou seja, é que cada um de nós estejamos preparados para lidar com a diversidade. Então, o primeiro ponto, sem dúvidas, é capacitar o gestor, o empreendedor, para que ele entenda a importância de promover a inclusão, de trazer esse olhar para a acessibilidade. Então, romper essa barreira atitudinal que muitos gestores ainda têm, muitas vezes por falta de conhecimento mesmo, que muitos empreendedores... Então, assim, peraí, deixa eu fazer a cabeça deles agora. Por que então eles têm que contratar, mudar essa atitude? Que vantagem que vocês trazem para as empresas? Por que você acha que o deficiente traz vantagem? Eu sei, mas eu estou perguntando porque eu acho importante você responder, porque a gente tem muitas vezes pessoas que falam, mas por que eu vou largar de contratar um normal e não vou contratar? Vamos tirar a parte de... porque eu tenho que ajudar. Não, vocês precisam ser ajudadas, mas vocês ajudam muito. Então, por quê? Com certeza, Luísa. Nós temos várias pesquisas que demonstram impactos positivos que a diversidade, de uma forma geral, traz, né, para o resultado de negócio. Não só do clima, da performance do time, mas do resultado financeiro que o negócio pode promover a partir da diversidade. Então, trazer esse olhar estratégico de entender a inclusão, como eu falei, não como cumprimento de uma questão legal, mas como um fator estratégico para a inovação. Como é que eu posso desenvolver esse gestor para que ele possa performar melhor e ter uma gestão adequada de times diversos? Isso é bom não só para as pessoas com deficiência, Luísa, mas para todos os colaboradores. A criação de um ambiente de confiança, né? A promoção da segurança psicológica para que aquele time tenha mais segurança para inovar, para desafiar o status quo. Então, como é que a gente pode preparar esse time efetivamente para performar melhor? Eu gosto muito de dizer que a aprendizagem é performance melhorada. O que isso quer dizer? Não é só a gente ir lá capacitar e achar que a gente, né, deu o cheque e o líder está capacitado. Mas como é que eu posso voltar para o meu local de trabalho e performar melhor? E a partir do momento que a gente tem pessoas diversas em times, certamente nós temos um ambiente muito mais propício para a inovação, para a construção de outras alternativas e outros caminhos para problemas que surgem dentro das organizações. É o que eu costumo dizer. Como é que a gente quer criar soluções inovadoras se a gente continua contratando pessoas muito parecidas? Então, a diversidade tem um valor aí, sem dúvidas, estratégico para o resultado de qualquer negócio. Eu concordo, e eu fiz uma live já várias vezes com o presidente da Nestlé, e ele tem que lançar produto constantemente. E ele fala, como é que eu vou lançar produto constantemente se eu sento na mesa pessoas por iguais? Mas eu vou te dar mais um argumento que para mim foi muito importante quando eu resolvi abraçar a causa de cota por causa do deficiente. No momento de dificuldade do país, de dificuldade que está passando, de desemprego,
o deficiente que está integrado na companhia, ele é um grande incentivador das pessoas. Porque quando as pessoas querem desanimar e ver uma Amanda que lutou, um outro, eu tenho um aqui comigo que trabalha diretamente, que é surdo e que faz tudo, um cego, ele anima o time, minha gente. Eu estou falando com verdade isso. Não é, além de ser essa parte que a Amanda falou, da inovação, quando você está no momento que te baixa, criando problema, quando você olha aqui na empresa, eu vejo isso, aquele deficiente que mesmo com deficiência da perna, sobe a escada, desce, atende cliente sorrindo, você fala, puxa, meu problema é muito pequeno perto dele. Então, assim, nesse momento, Amanda, eu já vivi muito isso, as pessoas se sentem inspiradas a sair da depressão ou da raiva, não é aquela depressão total que tem que tomar remédio, mas por causa disso. Então, eu vejo isso também. Ô, Amanda, agora conta um pouquinho do seu instituto, o que ele faz, o que as pessoas... Me fala um pouquinho do seu instituto. Vamos lá, hoje a gente atua em 3 eixos. Mas eu quero ver se você é boa vendedora, viu, Amanda? Se você é boa vendedora. Vamos lá, vende seu instituto para mim agora. Olha o desafio, mas vamos lá. Hoje nós atuamos em 3 eixos, Luísa. O primeiro deles de recrutamento e seleção de profissionais com deficiência. Hoje qualquer pessoa com deficiência pode cadastrar seu currículo gratuitamente no nosso banco. E as empresas que querem contratar... E direitinho o endereço do seu banco, tá bom? Então, gente, olha, você com deficiente, cadastre no instituto dela sem nenhum custo, é isso, né? Exatamente. E além de poder participar dos processos seletivos, nós também realizamos vários treinamentos gratuitos para impulsionar a empregabilidade desses profissionais, Luísa. Então, no Brasil todo ou só na Bahia? No Brasil todo. Hoje nós importa onde tiver, porque você pode... Porque você fica em Salvador hoje, é isso, né? Isso. Hoje eu estou fisicamente em Salvador, mas a gente tem viajado o Brasil todo. Ela viaja, ela dá palestra, viu, gente? Isso é muito bom, porque ajuda muito a contribuir para esse processo de desconstrução. Então, qualquer pessoa, em qualquer parte do Brasil, que tem uma deficiência, esteja em busca de novas oportunidades, pode e deve cadastrar seu currículo lá no nosso banco. Hoje nós administramos um banco com em torno de 250 mil currículos no Brasil, Luísa. E as empresas que querem contratar nos procuram para que a gente conduza esse processo seletivo. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo é o de educação corporativa. E aqui a gente tem várias jornadas para capacitar gestores e colaboradores com foco em diversidade e inclusão e ampliar o repertório desses gestores justamente no ponto que você trouxe. Por que trabalhar a diversidade? Qual a importância da inclusão para o meu negócio, para o meu time? Então, capacitar esse gestor para que ele seja patrocinador dessas ações dentro da organização é um dos nossos eixos de atuação. Nós temos 2 jornadas que eu destaco. A primeira delas é a Jornada da Organização Inclusiva, que aí nós realizamos várias ações, workshops, treinamentos para capacitar esses gestores, para capacitar time de RH, colaboradores. E o segundo eixo é o do profissional com deficiência, que, como eu já falei, a gente desenvolve soft skills nesse profissional, apoia a estruturação de um plano de desenvolvimento individual, de um planejamento de carreira, para que esse profissional também seja protagonista da sua carreira. A nossa ideia é justamente que as pessoas com deficiência ocupem esses espaços e tomem esse lugar de fala e de decisão nas suas próprias vidas também. E o terceiro e último eixo é o de consultoria. É quando a gente apoia no desenho de um programa de diversidade e inclusão. Então, são eixos que se complementam, mas a gente sempre faz questão de dividir para facilitar o entendimento de como é que a gente pode apoiar essas empresas. Olha, você vendeu muito bem, mas agora eu vou te falar uma coisa. De primeiro, as empresas, é bom porque incluir faz bem, porque você inova, porque você faz isso. Agora, ou você inclui ou você vai ficar fora do mercado. Porque o ISG mudou totalmente. Meus argumentos mudaram todos. Porque agora o gestor que não incluir, o CEO, ele não sei se ele vai sobreviver na empresa, porque é o consumidor final que está pedindo isso. É o consumidor. E quando ele pede, gente, ele manda. Mas eu queria terminar com uma coisa muito interessante. Amanda, tá tão gostoso que a gente falava o dia inteiro. Você sabe que eu sou fã do seu trabalho.
A Amanda tem 1 metro e a gente precisava até mostrar a foto dela. Vamos colocar uma foto. Ela tem no vídeo, a gente vai mostrar, mas vamos colocar aqui no Instagram, nesse programa. E ela casou, minha gente. E é super feliz. Eu já estive vendo ele aí. E me explica aí, Amanda, quer dizer que você é casada com... Rapaz, tem 1,80 m, é isso? Quantos metros ele tem? 1,94 m. E aí ele fala para todo mundo que eu sou a metade mais inteira que ele poderia conhecer. Porque eu sou quase a metade dele. Repete. Vamos mostrar a foto aí. Mas é um casal lindo, né, Amanda? Assim, que é muito... Ela namorou 5 anos, faz 3 anos que ela é casada. Conta aí como que ele chama, e seu casamento foi muito legal, que eu sei. Conta aí direitinho. Nosso casamento foi lindo, o Fabiano é uma pessoa incrível e o Fabiano não tem uma deficiência e eu fico muito feliz com a capacidade que ele tem de me apoiar sem me infantilizar, que é um comportamento muito comum quando a gente geralmente se relaciona com pessoas com deficiência, e de me admirar, mas sem me reduzir a um mero exemplo de superação. Então, essa capacidade que o Fabiano tem, assim, de ser um super parceiro, e de me respeitar, e, enfim, de amar como a mulher que eu sou, né? Olhando a deficiência como uma característica, Luísa. É uma coisa que me encanta todos os dias e que encanta outras mulheres com deficiência, porque nós também, muitas vezes, somos negadas desse amor, né? Nós somos vistas ainda como pessoas que não são dignas de um amor. Então, poder viver esse relacionamento tão saudável com a pessoa que eu confio, enfim, que está do meu lado para tudo. É importante que uma vez você me falou, né, Amanda, que ele admira todas as suas qualidades, te incentiva aí, te ajuda aí, numa coisa de muito amor que o mundo está precisando de tanto hoje. Mas também que essa menina que é para frente aí, né, gente, não tem jeito. Amanda, para finalizar, eu queria que você mandasse uma mensagem, tanto para as empresas que precisam incluir, como para as pessoas que muitas vezes são tão perfeitas também e vivem nesse momento que a pandemia mexeu tanto, com muita tristeza, sem acreditar na vida, quer dizer... Agora eu estava querendo até que você mandasse uma mensagem mais para as pessoas que se dizem normais, né? E que como você poderia dizer para elas que... Você, com toda essa dificuldade, faculdade, gente, passou em faculdade federal, fez 5 concursos e passou, montou um instituto, casou e tem essa alegria, essa beleza toda, nesse momento que o mundo viveu uma doença tão grande, uma pandemia, que eu costumo dizer, deixou a gente tão emocionalmente abalado. O que você poderia falar para nós, para todos nós, com deficiência ou não, que nesse momento que você continua firme, nunca faturou tanto, nunca vendeu tanta empresa dela. Então, fala pra gente. Luísa, tem uma frase que eu disse no vídeo que era o seguinte: quase me fizeram acreditar que eu não existia. E desconstruir isso é um desafio diário muito grande. Mas a partir do momento que a gente olha pra gente e consegue entender o valor de cada coisa que existe na nossa vida e de que forma a gente pode ser verdadeiramente grato pelas coisas que a gente tem, a gente se fortalece muito mais para conquistar as outras coisas que a gente ainda pode alcançar e para ocupar esse espaço para construir uma vida de fato com propósito. Não é fácil, mas para ninguém é fácil, né? E olhar para a nossa vida e entender o que a gente tem, né, de valor. E eu não estou falando de valor necessariamente monetário, mas o amor das pessoas que estão ao nosso redor, a nossa capacidade de acordar todos os dias e ir atrás dos nossos sonhos. E muitas vezes nós somos confrontados com situações onde a gente acaba perdendo a capacidade de sonhar. E existe coisa mais triste do que viver sem sonhos? Eu acredito que não. Então, fica o convite para cada um de nós, nesse momento de final de ano, para que a gente olhe para a nossa vida e reacenda a nossa capacidade de sonhar. Sonhar pela nossa vida e sonhar pelo nosso país também, que ele está precisando muito de nós, muito de pessoas como você, Luísa, que colocam a mão na massa, que fazem acontecer. Nós conversamos uma coisa que me marcou muito. Você me disse o seguinte: nós costumamos ter muitos diagnósticos, mas o que nós precisamos mesmo é pessoas para agir a partir desse diagnóstico.
Então, fica aqui o convite para que a gente haja, para que hajamos por nós e para que hajamos pelas pessoas que estão do nosso lado. E aí, só para finalizar, Luísa, quando eu estava indo morar sozinha, foi uma das minhas grandes conquistas. Imagine, uma garotinha que saiu do interior da Bahia, não sabia nem preparar o café da manhã e conseguiu ir morar sozinha. Eu tinha conhecido uma mãe de uma criança com deficiência, ela ficou muito encantada porque ele também tinha recebido um diagnóstico como o meu e ela morava no interior da Bahia, numa região bem humilde. Nós ficamos amigas, trocávamos muitas experiências e quando eu estava indo morar sozinha, eu descobri, né, um dia que ele tinha acabado falecendo, ele tinha só 6 aninhos. E essa foi uma experiência, Luísa, que me marcou muito, porque foi o meu despertar para entender que o desafio da deficiência não era só meu, né? Não dizia respeito só a Amanda, mas a muitas pessoas. Então, a partir daquele momento, eu entendi que eu tinha um papel muito importante para contribuir, para reduzir esse processo de desigualdade. Então, eu quero convidar vocês também a olharem ao redor de vocês e entender de que forma eu posso contribuir, não só por mim, mas pelas outras pessoas também, para que a gente construa, né, um país melhor, um mercado de trabalho mais diverso e mais inclusivo. Então, por isso, contem comigo, estou aqui super à disposição. E, mais uma vez, Luísa, quero lhe agradecer muito por fortalecer esses espaços para as mulheres com deficiência. Muito obrigada. Ô, gente, olha, eu estou muito grata do Magalu ter me chamado para coordenar. Quero cumprimentar a equipe toda, faz com muito carinho. Nós vamos ter outras, elas podem. São exemplos, o que eles querem com isso? Quem está fazendo o programa é o Magalu. Eu me xeretei aqui para ser uma das que está coordenando, que está fazendo entrevista. Então, assim, mas o que eu quero dizer, assim, essa é a missão do Magalu, é cada vez mais dizer, nós acreditamos que esse é o caminho do propósito, é o caminho da inclusão, é o caminho de fazer o Brasil melhor. Então, eu quero terminar agradecendo muito você, Amanda. Você é um exemplo de vida, de superação. Quero te trazer para você falar para as mulheres do Brasil, para você falar para o Magalu, e agradecer ao Magalu de estar lançando a sua equipe, Elas Podem. Nós vamos trazer outras séries, eles estão procurando pessoas. Se você também tiver sua história de vida que venceu, que tá vencendo, né? Porque a gente está aí, escreva para nós que a gente pode selecionar você para a gente contar o Elas Podem. A equipe aqui é grande, nos faz isso. Amanda, beijo, Deus te proteja, a gente fisicamente vai se ver. E olha, parabéns ao Fabiano, tudo de bom para vocês. E você é uma beleza, uma animação. A gente ganha o dia quando a gente acerta isso, gente. 1 metro. E conseguir fazer tudo isso, andar na cadeira de roda e se sentir a pessoa mais linda do mundo, porque ela é linda mesmo. A beleza está nisso aí que a gente vê. Na luta, não por ela, por tudo. Sonha que se sonha só, é só um sonho, né, Amanda? Mas quanto mais a gente sonhar junto por um Brasil melhor, como a Amanda falou, a gente vai construir. E é para já. Não vamos fazer o Brasil da manhã, não. Obrigada, Magalu, obrigada, Amanda, obrigada a todos vocês. Comprem no Magalu, as ofertas estão ótimas, por favor. Comprem. Nós estamos vendo. Amanda, ajuda eu vender aí também, que eu vou ajudar você a vender seu instituto, tá bom? Um beijo para você. Obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima, Elas Podem.